começamos com essa história de transferban. Chico Garcia, o Corinthians sofreu sim essa sanção. Até o pagamento ser feito, a FIFA proíbe que ele contrate agora, no fim do ano e no meio do ano que vem. Só e isso, aí? né? Só isso. Essa e mais duas janelas. E o problema o problema são vários, né? Vou começar aqui por partes. O problema é você desembolsar 30 milhões de reais da noite para o dia por um zagueiro que nem está jogando, que já se tornou insuficiente, mas fazer o quê, né? Foi contratado, tem contrato, tinha que ter pago. O Santos Laguna tentou entrar em contato com a gestão inúmeras vezes, a gestão ignorou, como fez também no contrato do Matias Rojas, que tinha dito, olha, tem que pagar. Não, então tá, a gente vai te pagar daqui 2 dias. Aí não pagou, o cara acionou o clube na FIFA e esse vai cair ainda. E aí são 40 milhões. Ixi. Aí você soma 33 milhões do Félix Torres, mais 40 milhões do Rojas, porque o clube também já foi condenado. 73. Então o transferban daqui a pouco vai cair para o Matias Rojas. E tem do Rodrigo Garro, porque o Corinthians também não pagou o Tajeres. E essa ação também está no CAS. Mas acho que já alinhou, hein? Não, essa ação está no CAS lá também, vai dar mais 25. Também, né? Então são 100 milhões que o Corinthians vai ter que tirar da noite para o dia, porque senão... Então é o seguinte, gente, na prática, esqueçam reforços. O clube correu para contratar o Vitinho, escreveu o Vitinho ontem, segunda-feira, porque era o prazo. A partir de agora... Eu não sei de onde o Corinthians vai tirar esse dinheiro, honestamente. Pois é, se a gente for pensar na CBF no começo da semana, o assunto era justamente fair play financeiro. E esse é um exemplo péssimo de falta de fair play financeiro e de respeito ao mercado do futebol. Porque, na verdade, você não pode contratar e não cumprir. É que muita gente acha isso. Vários clubes no Brasil e fora. E aí sofrem essas sanções. Tem uma lista, é uma lista que a FIFA divulga de clubes que estão passando por isso, que tem problemas e que não fizeram pagamentos. E no Brasil não é só o Corinthians, mas o Corinthians tem um volume que é absurdo. E aí, Sgarbi? Quando a gente fala de profissionalizar o futebol, está relacionado a isso. Por quê? Porque é muito fácil o dirigente no Brasil ser incompetente, porque o dinheiro não é dele. Cadê? O dinheiro não é dele. O cara não é responsabilizado. O Augusto sofreu impeachment agora, só que... E aí? E agora? É réu na justiça, em outra ação. Duílio. Cadê Duílio? Cadê esses caras? Os caras fazem o que querem com o clube. Não, como assim? Não, cadê os caras? As contas foram aprovadas pelo conselho sempre. Te faço a pergunta, cadê o Duílio? Cadê os caras? O Andrés? Cadê os Eles caras? estão lá na comissão de ética. Eles estão no core. Então, acho que é certo pegar o Tuma, pegar a turma. Ô, Tuma, pega aí os presidentes, manda pagar isso aí que eles fizeram, Eles estão lá ainda. Então, porque eles estão votando. Mas é esse o ponto, porque no Brasil é muito fácil o dirigente ser incompetente, porque o cara não é responsabilizado, o cara tá mexendo com dinheiro que não é dele, que depois de 4 anos, o cara vai sair. O futebol é isso, cara. Não, o cara não é isso. Ele acha que não vai sair, que ele vai se perpetuar no poder, ele vai dar um jeito ali na frente. Só que aí quando muda, alguém começa a mexer. Aí já mexeram com quem chegou. Não sabem o futuro. Gente, é séria a situação do Corinthians. E o dinheiro não é dele, o dinheiro é do clube. Um clube que tem um faturamento bilionário, uma das grandes marcas da América do Sul. Mesmo assim, os caras estão conseguindo afundar o clube mais uma vez. Então, parabéns aos incompetentes, porque quem sofre é o torcedor nessa história, que agora não vai poder contratar, vai viver mais uma temporada de incertezas. A culpa é de vocês que fizeram isso com o Corinthians. Ulisses, tem alguma possibilidade desse transferban, pelo menos esse primeiro, ser pago pelo Corinthians logo, ou ninguém fala nisso? Não, fala nisso sim. Eles estão conversando para ter, porque é difícil, né? O Stabile é um grande administrador, tem empresas de sucesso. Isso é um ponto positivo. É um cara que, para mim, tem que ser o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, na minha opinião. É o que eu vejo aqui. Eu não vejo outra pessoa lá para assumir o Corinthians. Agora, se ele tem os oportunistas tem os oportunistas que começam a aparecer, né? Sabe, na crise? Sabe o urubu que aparece na carniça? Tem muito isso aí. Não quero pensar em urubu. Entendeu? Eu sei, me desculpa. E nem eu quero, mas vamos ganhar lá. Aí é o seguinte, o que eu quero dizer é, o Garro já existe uma conversa para se acertar isso aí, a informação que a gente tem, né, para não ter o transfer. Não, porque se resolver com o Tajeres e se resolver com o Santos Laguna agora também, se os caras aceitarem, porque você consegue... Porque o que acontece é o seguinte, por que aconteceu com o Tajeres? Ficaram 1 ano enrolando para negociar, não foi imediato. Quando o Osmar assume, ele vai como os caras falam, ele pode voltar ao presidente, e ele ficou 1 ano enrolando a gente para pagar, falando que ia e não pagou. Aí o Osmar agora, que, entre aspas, assume, vai ter eleição rápido no Corinthians e deve ser eleito presidente do Corinthians, na minha opinião, tem que ser eleito presidente do Corinthians. Eu falo muito isso, Renato, porque eu conheço ele há 28 anos. Não é que eu conheço o Osmar Stabile agora. Tá na hora de realmente alguém levar o Corinthians a sério, porque o Corinthians merece uma administração séria. Isso, Renata, isso, porque o Corinthians é vítima. A instituição, ela é vítima daqueles que administram. Ela é vítima. O Corinthians é a grande vítima dessa história.
entendeu? Então o Osmar está tentando organizar isso, resolver esse problema. Ele fala, eu conversei com ele esses dias, ele falou, cara, assim, é assustador, mas eu estou pronto para isso, para resolver. É uma bomba por dia. Então, quando ele assume que o Augusto não volta mais, ele ficou na expectativa de abrir uma possibilidade de renegociação com um outro grupo que assumiria o Corinthians. Então, está nessa pegada aí. Mas o do Félix Torres, que infelizmente não joga, não tem nada a ver com isso, que foi contratado, não tem nada a ver com isso, que foram buscar ele, mas é um jogador que causa um prejuízo tremendo no campo e fora do campo para o time do Corinthians, devido a erros de contratação. Marco Aurélio Cunha, é uma situação constrangedora. Renata, é recorrente no futebol brasileiro dívidas, não pagamento de dívidas, enrolação e vai acumulando. Aí o clube vai e pede empréstimo bancário, aí juros sobre juros. E a dívida vai se acumulando, chegando próximo de 1 bilhão em alguns clubes do Brasil. E aí não tem o que fazer, porque vai cada vez mais dilapidando o patrimônio, vendendo jogador barato, não podendo comprar jogador com transfer ban desse. Quer dizer, é uma irresponsabilidade absoluta. E os dirigentes não são punidos. E o Conselho aprova as contas. Isso é o que é o pior. E depois vai embora, disfarça ou põe um sucessor próximo. Que coisa, né? Everton Guimarães, boa tarde para você. O Corinthians agora com 3 janelas de impossibilidade de contratações, perdendo o Yuri Alberto, que passou por cirurgia. Realmente, assim, as notícias, o Vitinho chegando, ok, mas as notícias não são animadoras. Então, Renata, boa tarde a todos. Eu não posso estar repetindo sempre o que eu falo aqui, sobre a preocupação de todos que não torcem para o Corinthians, de que o Corinthians se organize, né? Porque se organizar, eu já falei isso aqui algumas vezes, aí azeda a garapa geral, porque o Corinthians é de fato um fenômeno midiático. Estava vendo aqui, Renata, é importante a gente dar os créditos, do colega Rodrigo Vessoni, dizendo que ainda faltam estourar outros 3 casos que envolvem a FIFA, juntando com o Torres aí, né, 100 milhões, do Rojas, só recapitulando, tá? Para a audiência rotativa, o Rojas, o Garro e o Maicon. Então, o transfer ban confirmado, eu sinceramente não sei de onde o Corinthians pode tirar tanto dinheiro para resolver as pendências. A questão da briga política e essa divisão política também, né, entre conselheiros. Isso é o caminho para o caos. E talvez o Corinthians não esteja sofrendo tanto quanto outros clubes sofreram, e o Cruzeiro aqui recentemente é prova disso, porque o Corinthians é um negócio absurdo, né? Estou falando de tamanho, de força de marca, de faturamento, etc. e tal. Mesmo com todo mundo beliscando, né, uma parte daqui, outra dali, ou fazendo movimentos que prejudicam a instituição, o Corinthians não consegue cair nesse buraco, né? Só que a gente não sabe. A gente não sabe de fato o que pode acontecer se continuar como está. Porque se falta jogador, se falta dinheiro, toma o transfer ban, e aí, pela sequência de temporada que o Corinthians tem, e pela campanha que fez, que foi ruim no primeiro turno, eu acredito que a coisa possa ficar ainda mais séria. Então, todo mundo que não torce para o Corinthians continua entendendo que o melhor caminho é sempre esse aí. Agora, quem tem que lamentar é quem vê e entende o tamanho do Corinthians e vê onde eles se meteram. E eles não conseguem sair. Por quê? Por causa da divisão política que há dentro do clube. Eu vi recentemente aí, para fechar, Renata, teve um almoço, o Memphis Depay estava reunido com gente do mercado, com vários empresários. Talvez isso não possa ter nenhuma relação com a possibilidade de pintar uma proposta para se tornar SAF. Mas eu acho que o caminho do Corinthians pode ser esse, de se tornar SAF. E se tornar, aí fica ruim para os adversários. E uma SAF que já vai chegar com mais de 2,5 bilhões de dívidas. Nossa. É isso? Mas que fatura 1 bilhão e 200 no ano e é mal administrado, só que na largada sai pagando 300 e poucos milhões de juros. Não tem cabimento. Ulisses, o Corinthians paga um estádio ainda. Sim, mas paga. Paga um estádio que vai custar quanto? 5 bi? Se continuar nessa pegada. Então pega o estádio, quer um conselho meu? Toca a Caixa Econômica Federal, faz o que você quiser, vamos negociar, nós temos que negociar isso aqui.
Não adianta ficar pagando, porque é uma bola de neve. O que é negociar? Ficar de graça? Negociar com Você acha que fica de graça? Você tem os números do Corinthians? O senhor está falando que ficou de graça, como todo mundo fala? O senhor tem os números que o Corinthians paga da Arena? Ele falou que negociasse. Entendeu? Não, negociar, se negocia... Negociar tá negociado, precisa pagar. Tá bom, Essa é a diferença. Então tá bom. Pagar. Cuida do teu umbi lá. Que vai ser maior, hein? Que é bem maior. Eu também acho. Bem maior. Eu também acho. Eu cuido mesmo. Cara, porque o futebol brasileiro tá falido, com exceção de Palmeiras, Cruzeiro, que achou um cara para salvar. Quando o Cruzeiro virou SAF com o Ronaldo Fenômeno, amargou a segunda divisão por muito mais tempo do que se esperava. Depois ele vende para um cara que é torcedor, que tem muita grana, que é um empresário. Então, às vezes, não é imediatamente que você consegue. E o rombo é enorme. E aqui a gente falava muito em tom de brincadeira, mas acho que o tom de brincadeira acabou, né? Agora, não chega. A coisa é séria. As consequências estão todas aí e podem piorar. Então, Cicinho, se o Corinthians não abrir o olho logo, é complexo dentro e fora de campo, porque dentro de campo também corre riscos. Ô, Renata, a minha linha de raciocínio é assim, eu sou bem leigo nessa questão, nesse assunto, até pedindo, né, conversando com o Chico aqui, falando, o Corinthians precisa de pessoas com boas intenções, pessoas que amam verdadeiramente o clube, porque eu acredito nessa questão do Stabile, que seja um novo presidente para o Corinthians, mas enquanto o Corinthians, um clube que fatura dessa maneira, não pegar um presidente que fala assim, olha, a partir da minha gestão, eu já vou entrar com essa garantia aqui, eu tenho 10 empresas, tá aqui, porque vamos cobrar para partir, não sei se pode isso judicialmente. Mas aí não basta só boa intenção, o cara tem que ter o bolso cheio. Exatamente, também. O cara tem o bolso cheio aqui, ó, por quê? Se der algum peteco, tá aqui, ó, para vocês verem que eu quero, eu tenho boa intenção com ele. Porque o cara entra ali como presidente do Corinthians, de qualquer maneira, o cara não, agora, não tem nenhuma... O patrimônio dele com o bi atrás. Não, a questão é a seguinte, por isso que eu tô falando. Daqui pra frente. Eu tô falando daqui pra frente. Sim. O cara, quando tem boa intenção, ele deixa bem claro, entendeu? Eu não sei se judicialmente... Se legalmente isso pode, mas eu tô falando... Tem que ver o estatuto do clube também. Exatamente. Então, assim, é difícil, porque o Corinthians é essa bola de neve. A hora que está solucionando um problema, aparece outro investimento errado que ninguém se responsabiliza. Quem que são os responsáveis? É toda hora. O Osmar falou assim, sabe o que ele falou pra mim? Toda hora vem uma bomba, a gente não sabe de onde vem. Mas esse era o discurso de quem? Do Augusto Melo, aqui não era? Toda vez ele falou, cada dia é uma coisa que você não sabe, que aparece, que surge. E já vem de quanto tempo? O Augusto, Renata, ele foi colocado agora, porque a renovação e transparência ficou 16 anos lá, tomaram conta. Né? O Augusto foi colocado agora para fazer o quê? É o que todo mundo esperava. A limpeza. Era o que todo mundo esperava. Sabe o que ele fez? Fez auditoria, fez um monte de coisa e não mostrou nada para ninguém. E acabou fazendo mais um rombo aí, que pelo menos é o que dizem, o Ministério Público está atrás de tudo isso aí. Agora, o que acontece é o seguinte, no Corinthians, o Corinthians ele não tem que pagar a dívida, só pagar a dívida e se preocupar com o transfer ban, porque se pagar a dívida amanhã ou depois, as pessoas que estão lá dentro vão fazer mais dívida ainda. Porque as pessoas que fizeram isso com o Corinthians estão lá dentro. E ninguém faz nada. Um olha pra cara do outro, chama outro de bandido e fala, os bandidos, olha o que é os caras. Então todo mundo rindo, fazendo festa lá dentro. O Corinthians tem que ser limpado dentro ali, tem que limpar aquilo ali. Não tem como você pagar a dívida, você ir lá na arena, fazer tudo bonitinho. Eles estão ali dentro. Você tem que fazer o quê? Uma assembleia com o sócio e os torcedores. Torcedores e sócios. E ver todo mundo lá. Esse eu não quero, esse não adianta. Não, isso aqui virou conselheiro vitalício, o cara que assinou uma dívida. O único na história, o único presidente na história que assinou uma dívida. Que ele falou, olha, essa dívida é velha mesmo. Então, essa aqui vai, ó. Aí assinou com o treinador 2 meses para sair. E o Ministério Público, se quiser pegar mesmo, pega os empresários que o Cristo está devendo aí e vê para onde foi essa grana toda aí. Quer pegar mesmo? Pega aí, pega lá. Acha fácil. Vamos aqui chamar, aí acha fácil o nome de todo mundo. Ou parente, né? Que é o pior, se vier alguém sério para administrar... Que é pior ainda, vai achar parente aí no meio. Ronaldo, e se vier alguém sério, Renato, como você está dizendo, todos nós estamos dizendo, Cicinho, para administrar o Corinthians, o São Paulo, o Santos, qualquer clube que seja, se for sério, transparente, explícito em tudo, vai arrumar pessoas para ajudar. Que tem apaixonados como o Grêmio arrumou, que tem pessoas que amam como o Cruzeiro arrumou, como o Atlético Mineiro arrumou, embora está numa situação difícil financeira. Mas eu acho que o dirigente não precisava ter só amor, ele deveria ter, acima de tudo, consciência do que ele faz, ter atos de honestidade, de integridade, se sentir ameaçado caso faça algo que não seja legal, que não seja justo, que rompa com o orçamento já pré-estabelecido. Porque o torcedor ele não quer saber, ele quer que contrate jogador, ele quer que o time seja ótimo. E realmente, o clube não precisa lucrar, mas o clube
precisa ter condições para poder contratar, pagar e honrar seus compromissos. Edu. E deixar bem claro para o torcedor, de repente, dentro do campo, que vamos passar por dificuldades. Não importa se, de repente, vamos cair ou não. É claro que o torcedor não vai gostar de ouvir isso, mas às vezes tem que cair na realidade. Se a gente não mostrar a realidade para o torcedor, porque o torcedor quer o quê? É o seu time ganhando, é conquistando títulos, é ganhando o clássico. Isso, às vezes, acaba tendo essa cortina de fumaça. E quando a gente vê as coisas, e a gente vê que o buraco é mais embaixo. Então, são situações que isso acaba respingando no futebol e isso acaba atrapalhando, principalmente uma marca gigantesca como é o Corinthians. Isso é lamentável, é muito triste e eu espero, não é porque somos rivais ou não, mas um depende do outro. Os rivais dependem do outro para sobreviverem. E isso é muito bacana. E tomara que o Corinthians hoje, com o Stabile, qualquer outro que vier, consiga colocar o Corinthians no caminho certo, porque é uma potência. Enquanto não organizar tudo isso, todo mundo aqui falou todas essas situações, né, Marco? De que se organizar esse clube é uma potência, como os outros agora estão, como o Palmeiras e o Flamengo nesse momento.